Acho que eu consegui botar aqui pelo computador, vamos ver. Foi? Acho que eu consegui botar pelo computador, vamos ver. Beleza. Espera 10h05 para continuar? Para começar? Pode ser. Mais 5 minutinhos, aí eu te apresento, tá bom? Tá bom. Dani, vou te apresentando e aí você pode ir começando, tá? Perfeito, tá bom. Pessoal, bom dia. Eu sou a Camila, estou na supervisão das emergências, junto com a Gabriela, né? Com a doutora Gabriela, que agora é a nossa subsecretária. A gente programou fazer uma série de aulas com a nossa equipe da Buco, de emergência e urgência, né? Para facilitar esse atendimento de vocês, para tirarem dúvidas. Então, vocês podem aproveitar bastante. A doutora Daniela, ela preparou uma aula bem maneira para vocês. Os outros funcionários da Buco também, os outros dentistas da Buco também vão dar continuidade. Então, a gente quis começar com essa série de infecções, e aí ela vai abordar, né, os tipos de infecção, como vocês vão tratar, tudo direitinho. Então, queria agradecer primeiro a Dani, a disponibilidade, e a disponibilidade de vocês de estarem participando também, porque é muito importante para a gente ofertar cada vez mais um serviço de qualidade para a população, tá bom? Então, espero que seja uma aula muito proveitosa e vocês podem anotar as dúvidas que a doutora Daniela vai estar ajudando vocês no final da aula. Obrigada, Camila. Vou começar a compartilhar aqui. Peraí. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Daniela. Eu sou cirurgiã dentista, mestre em estomatologia e sou R3 de cirurgia bucomaxilofacial do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Toda a minha formação é feita pela UFRJ. Hoje espero trazer para vocês, esclarecer algumas dúvidas que, pelo pouquinho que eu já consegui conviver com alguns de vocês, eu já vi que é comum na dinâmica do processo lá no nosso pronto-socorro, e espero que melhore em relação a isso
depois que eu conseguir esclarecer um pouquinho as dúvidas de vocês, tá? Vamos lá, o tema da aula são infecções odontogênicas, que elas têm duas origens. Elas podem ser através de cárie ou através de origem periodontal, periapical e periodontal, tá? Os principais tipos são as infecções periodontais, as pericoronarites, abscessos, celulite e osteomielites. Aqui eu trouxe para vocês uma fotinha de uma pericoronarite clássica, que quem trabalha com consultório, quem trabalha em emergência, com certeza vai ver em algum momento. Ela é a infecção do capuz pericoronário entre os dentes, normalmente os dentes semi-inclusos, associados à erupção de terceiros molares inferiores. As principais causas são acúmulo de resíduo alimentar, dificuldade de higienização, e aí a gente vai ver no local, local edema e dor intensa, tá? Inflamação ali na região, edema e dor intensa. Como vocês podem ver, a gente... não tem ponteirinha. A gente consegue até ver uma região mais eritematosa, uma pele mais inflamada, exatamente em cima da cúspide distal do terceiro molar. Aqui, mais uma foto. Já o abscesso, ele, diferente da pericoronarite, ele tem algumas classificações que a gente pode avaliar. Geralmente o abscesso ele tem uma duração de 3 a 5 dias, ele tem uma dor moderada, severa e bem localizada, ele é circunscrito e ele tem uma palpação flutuante sensível. E a gravidade dele ela é mais moderada grave, e ele é colonizado por bactérias anaeróbicas. Qual é a principal diferença do abscesso e da celulite, que eu vou conversar com vocês mais à frente? No abscesso, a gente tem presença de pus, o que não é normal na celulite. A celulite ela vai avançando e a gente consegue ver o pus, mas no primeiro momento a gente não consegue ter pus na celulite. Já no abscesso, a gente consegue palpar e sentir justamente como se fosse uma bexiga cheia de água. A gente consegue sentir o ponto dentro da região, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma foto do que é um abscesso. Se vocês observarem, você tem uma lesão bem circunscrita, tá? E quando você palpa essa lesão, você consegue sentir a flutuação, consegue sentir o líquido dentro dela. Essa lesão é uma lesão que a gente vai fazer uma drenagem simples na cadeira odontológica, o bucomaxilo, vai remover o pus, vai fazer a medicação. Muitas vezes o paciente não tem necessidade de ficar internado, a gente coloca um dreno, pede para o paciente voltar, mas no geral é isso. É uma lesão bem circunscrita, bem delimitada, com a palpação flutuante e presença de pus no interior. Normalmente o paciente vai falar que isso apareceu tem mais ou menos alguns dias, ou ele pode também falar que ele já teve isso em um outro momento, fez antibiótico terapia e agora isso está reaparecendo. Comum acontecer também. Aqui vocês veem os pontinhos de sangue, porque eu já tinha feito anestesia quando eu tirei a foto. Aqui foi onde foi realizada a incisão e a gente conseguiu fazer a drenagem. Esse paciente é a mesma coisa, é um abscesso. Você consegue ver uma região bem delimitada, ó, como se fosse uma espinha bem delimitada, com ponto de flutuação quando você palpa, e a drenagem dessa região é necessária para poder remover esse pus e irrigar os tecidos. Por quê? Quando você remove o pus, você facilita que o oxigênio seja levado novamente para essa região, que as medicações cheguem nessa região com maior facilidade, justamente porque você está tirando o fator inflamatório principal ali, o fator infeccioso principal, que é o pus. Aí foi onde a gente fez a incisão para fazer a drenagem desse paciente. Os pacientes foram feitas 2 incisões, uma de cada lado, e coloca-se um dreno aqui nessa região, como vocês podem observar. Esse dreno é lavado diariamente e vocês já conseguem ver uma regressão considerável do edema aqui isso aí era o 3º dia de internação. A celulite, ela já é diferente, ela tem uma duração de 3 a 7 dias, ela tem uma dor intensa e generalizada, a localização dela e a delimitação é completamente difuso, a palpação é dura
sensível para o paciente, é dolorida para o paciente. E a gente já está num ponto de gravidade maior, mais grave. E ela é colonizada por bactérias mistas. Então, a gente tem bactérias aeróbicas e anaeróbicas. E, normalmente, ela não tem presença de pus. Quando a gente palpa a celulite, a gente sente tudo endurecido e a gente não consegue pensar aonde você vai drenar, porque você não consegue ter um ponto específico de flutuação, tá? Aqui eu trouxe o paciente, esse paciente chegou pra gente lá no PSC, com uma leucometria de 27.400, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, dispneia, que é a dificuldade de respiração, e dislalia, que é a dificuldade de fala. Então, o paciente chega relatando todas essas dificuldades. Além disso, ele ainda estava taquicárdico, é um idoso, hipertenso. Então, a gente avalia toda a questão clínica e sistêmica também desse paciente. Se vocês observarem, ele é gordinho, mas ele tem um edema em região submandibular, bem difuso, que a gente não consegue ter ponto para drenagem aí nessa região. Essa infecção, ela pode estar confinada ao rebordo alveolar ou se espalhando para os espaços faciais mais profundos, que é um alerta de gravidade dessa região. Ela pode ser polimicrobiana, no caso da celulite, com bactérias anaeróbias e aeróbias. E, normalmente, se você fizer uma cultura, os micro-organismos da região vão ser os mais comuns da cavidade oral. Víridas ou ânginos intermédios, constelatos, bastonetes anaeróbicos gram-negativos, gram-positivos. Essas infecções odontogênicas, eu costumo dizer que é uma das únicas coisas que matam na nossa especialidade, na nossa profissão. Então, eu tenho muito respeito por uma infecção odontogênica, porque ela não fica só confinada ali na região de face, ela pode evoluir de uma infecção localizada, como aquele abscesso que eu mostrei para vocês, para uma infecção que pode causar risco à vida desses pacientes, para infecções mais graves, que são elas a trombose do seio cavernoso, o abscesso cerebral, obstrução grave de vias aéreas e a própria mediastinite. Eu vou falar sobre todas elas para vocês. Bom, o que é importante a gente avaliar nesse paciente? Como eu já falei, a resistência desse hospedeiro, como que esse paciente está? Ele é um paciente idoso, hipertenso, diabético, ele tem uma boa higiene oral, esse é um paciente que tem uma condição de vida boa, ele mora num lugar bom, ele tem família para acompanhar, tudo isso precisa ser avaliado. É um paciente que tem condições de comprar uma medicação mais cara, não é um paciente que tem. Então, tudo isso precisa ser avaliado quando você pensa numa infecção odontogênica. A anatomia da região, que é justamente aonde está, como está confinada essa infecção e a virulência dessa bactéria. A resistência do hospedeiro, eu acho que é o principal que a gente deve estar avaliando, porque isso vai variar muito da conduta a ser seguida. Então, paciente que tem doenças metabólicas, como a diabetes, tem imunocompetência, HIV positivo, tem alguma doença autoimune, já fez uso indiscriminado de vários antibióticos. Às vezes o paciente chega para a gente e fala, doutora, eu já tomei 5 dias de amoxicilina, tem 8 dias que eu estou tomando Clavulin, já tomei cefalexina, já pinguei criolina. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa avaliar. E o uso indiscriminado de antibióticos é um deles. Se você pega um paciente que já fez vários tipos de antibiótico e ainda está com esse edema, não teve resolução do problema, você precisa acender uma bandeira vermelha para esse paciente. Talvez ele devesse ser internado para poder fazer uma antibiótico terapia venosa para ver se a gente consegue ter um resultado positivo. Avaliação de risco. Paciente hipertenso, renal crônico, imunocomprometido, hepatopata, odontológico, doenças metabólicas, diabetes, acende a bandeira vermelha. Paciente idoso, diabético, com hipertensão, acende a bandeira vermelha. Eles respondem de forma muito diferente ao tratamento, tá? E às vezes a gente precisa trabalhar junto com a clínica médica nesses pacientes mais complexos, e para poder ter uma estabilização da questão sistêmica, para a gente poder tratar a infecção em si. A infecção, ela tem 2 fatores principais, 2 caminhos principais que ela precisa vencer para poder se disseminar.
a espessura do osso que cobre o ápice do dente e a relação com as inserções musculares da maxila e da mandíbula. E a anatomia vai ter um papel fundamental nessa progressão, porque a propagação vai seguir a linha de menor resistência que vai ser ditada pelos músculos e pelas faces. Se você tem um dente que está inserido embaixo, com a raiz mais inserida abaixo do masseter, dificilmente ele vai conseguir perfurar o masseter, porque é um músculo muito grosso, muito robusto, então essa infecção vai viajar lateralmente ao masseter e aparecer como um abscesso um pouquinho mais anterior, um pouquinho mais posterior. Então, são questões que você vai avaliar também durante o exame clínico. Posicionamento radicular, como eu falei, se é um músculo que está com um posicionamento mais anterior ou mais posterior, se é uma raiz que está com posicionamento mais anterior ou mais posterior a algum músculo, a inserção muscular e os espaços faciais, principalmente. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês terem uma noção melhor do que em relação ao posicionamento radicular. Aqui a gente tem um dente que está bem no centro do alvéolo. Porém, a tábua óssea vestibular é muito mais fina. Então, a infecção vai para espaço bucal, para a região de fundo de vestíbulo. Na imagem B, a gente observa um dente que está mais angulado com a raiz e você consegue ver que a tábua palatina, ela é um pouquinho mais fina. Então, essa infecção vai drenar para a palatina. As inserções musculares. Quando o ápice está abaixo da inserção muscular, você vai ter a drenagem para a região abaixo dessa inserção muscular. Por exemplo, se for o masseter, a gente vai ter essa drenagem para fundo de vestíbulo. Se estiver acima, a gente vai ter essa drenagem para a região de vestibular do dente. Tá? Aqui eu botei algumas inserções importantes. O levantador do lábio superior, ele está acima é o espaço vestibular, acima é o espaço canino e abaixo é o espaço vestibular. O bucinador, acima a gente tem o espaço bucal e abaixo o espaço vestibular. O mentoniano, a gente tem acima o espaço vestibular e abaixo o espaço submentoniano. E o meloióide, acima o espaço lingual e abaixo o espaço submandibular. Aqui, trouxe uma imagem que vai elucidar para vocês. O A é o espaço vestibular, o B é o palato, o C é o espaço sublingual, o D é o espaço submandibular, o E é o espaço bucal e o F é o seio maxilar. Vou deixar um pouquinho aí para vocês, caso vocês queiram tirar print ou alguma coisa do tipo. Vou passar. Já os espaços faciais, a gente tem alguns limites. O espaço canino ele vai ser limitado pela parede anterior da maxila e pelo músculo levantador do lábio superior. O espaço bucal ele vai ser delimitado pelo bucinador, pela face bucofaríngea, pela pele, pelo tecido subcutâneo. A gente tem várias limitações e cada vez que essa infecção progride, a gente tem mais espaços acometidos. E quanto mais espaços acometidos, maior a gravidade dessa infecção. Tá? O submentoniano é lateral, ventre anterior do digástrico, miloioide, pele, face superficial do músculo platisma, face cervical profunda. Submandibular, a gente tem vários outros também, principalmente a face interna do corpo mandibular, mucosa oral e músculo miloioide são os principais para a gente poder delimitar esse espaço. Espaço submandibular, a gente tem principalmente os músculos de miloioide, hipoglosso, estiloglosso e digástrico, e a face interna da mandíbula. O ptérigo mandibular, a gente tem a face interna do ramo ascendente e o músculo pterigoideu medial. Já os espaços mastigatórios, eles são submassetéricos, ptérigo mandibular e temporal. Eles são responsáveis principalmente pelo trismo do paciente. Então, a gente já evolui mais um pouquinho. Esse paciente tem trismo, esse paciente está com edema, está com alguns espaços com a infecção disseminada, e aqui ele vai disseminar muito mais rápido. Então, o paciente, quando tem trismo, você já acende uma bandeira vermelha. Esse paciente já está num ponto mais grave dessa infecção.
E a gente tem os espaços profundos, que geralmente são os de maior gravidade, e eles têm que ser tratados em ambiente hospitalar, que é o pterigoideu, retrofaríngeo e o laterofaríngeo. No geral, esses são espaços inexistentes, são espaços que a gente chama de espaço potencial. Conforme a gente tem a disseminação do pus e da secreção em direção a esses espaços começam a ser criados. Então, são espaços que a gente normalmente não vê numa tomografia, só se estiver cheio de pus. E o que acontece com a disseminação da infecção nesses espaços? A gente tem deslocamento de via aérea, que já é mais um... A gente já falou de trismo, a gente falou de deslocamento de via aérea. Tudo isso eu vou elucidar para vocês depois, com imagem. Deslocamento de via aérea é grave, por quê? Quando a infecção está mais disseminada, a gente precisa tratar esse paciente em ambiente hospitalar. O paciente está em ambiente hospitalar, ele vai ser intubado pelo anestesista. Então, isso dificulta a intubação. Dificultando a intubação, a gente tem um risco grave de perder a via aérea desse paciente. E aí, ele vai a óbito, porque se o paciente não consegue respirar, se ele não consegue ficar estável, ele não consegue viver, ele vai morrer. E vai morrer por infecção odontogênica disseminada. Há um tipo de infecção muito grave, é a angina de Ludwig, também conhecida como pescoço de touro. Ela vai acometer o espaço sublingual bilateral, submandibular bilateral e submentoniano. Ela vai causar a elevação, dilatação posterior e protrusão da língua. E o que a gente precisa ficar esperto? Da proteção das vias aéreas, porque como ela vai pegar a região de pescoço, é provável que a gente vá ter alguma alteração no posicionamento dessa via aérea. Então, isso precisa estar muito bem esclarecido na cabeça de vocês. Angina de Ludwig, pescoço de touro, aquele pescoço largo, igual daquele paciente que eu mostrei no início, aquele senhor, precisa ser avaliado com mais cuidado, tá? O paciente vai ter taquipneia, taquicardia, dispneia, ou seja, vai estar com dificuldade respiratória. Pode ser que ele esteja respirando igual o cachorrinho, porque ele está tentando puxar ar e não consegue, e com isso ele vai ter taquicardia também, porque a alteração do tempo respiratório vai estar alterando toda essa questão. Então, paciente que está com sublingual bilateral, submandibular bilateral e submentoniano, alerta vermelho, tá? Paciente que precisa ter hemograma colhido, tomografia, e ele precisa ser internado, ele precisa ter uma avaliação do bucomaxilo para poder entender se esse paciente é um paciente que vai ser drenado a nível hospitalar, com anestesia geral, ou se esse é um paciente que a gente consegue acompanhar e fazer antibiótico terapia venosa, e no segundo tempo, de repente, fazer a exodontia do dente que está causando isso, e acompanhar sem precisar necessariamente da drenagem em centro cirúrgico. Essa é uma paciente lá do serviço, que a gente consegue ver o edema mais concentrado do lado esquerdo, porém, a gente vê que está em evolução. Ele vai evoluindo para o outro lado também. Então, a gente tem submandibular, sublingual e submentoniano tomado. Essa paciente tinha uma leucometria de 26.500. A partir do hemograma, você vai conseguir ter a noção do quanto que está isso. Você vai pedir um hemograma para esse paciente e você vai ter leucograma. Vai vir o leucograma também. Nesse leucograma, a gente consegue ter uma noção de quanto está isso. 26.500. O limite normal é entre 4.000 e 10.400. Então, 26.500, ela está quase dobrando o limite normal. Então, assim, alerta vermelho. Dificuldade de deglutição. Ela não conseguia mais abrir a boca para comer, ela já não conseguia mais engolir. Dispneia, dificuldade respiratória, oximetria alterada, ela estava saturando pouco. Dislalia, dificuldade de fala, porque, como eu falei para vocês, o espaço sublingual também é acometido. Então, a língua ela é jogada para frente. Você tem uma protrusão da língua. Então, o paciente, às vezes, nem a boca consegue fechar, porque a língua fica entre os dentes. É uma forma, geralmente, de tentar respirar melhor.
ele vai estar com a cabeça inclinada para trás e a língua para fora. E taquicardia. Essa paciente foi abordada a nível hospitalar, sob anestesia geral. Aqui a gente consegue observar a inserção dos drenos dessa paciente. Isso branquinho aqui é pus, tá? Essa paciente ficou internada com a gente muito tempo, acredito, quase 45 dias. E esses drenos eram lavados diariamente, a gente tinha drenagem ativa. Com o tempo, conforme esses drenos param de drenar, a gente vai tirando aos pouquinhos, um de cada vez, vai vendo a resposta do paciente. Aqui a gente já consegue ver uma melhora significativa do edema, tá? Ela já consegue abrir a boca. Remoção do dreno depois de 17 dias de internação. E qual é a maior gravidade dessa infecção, principalmente da angina de Ludwig, que é de pescoço para baixo? É ela evoluir para uma mediastinite. O mediastino é um espaço onde está o coração, o nervo vago, a traqueia, a aorta, as veias cavas e os vasos linfáticos. E aí, se a gente tem uma evolução dessa infecção para baixo, a gente tem o acometimento do mediastino. O pus começa a acumular ali, e aí a gente precisa já pensar numa outra situação, que é, esse paciente vai precisar de uma drenagem de tórax, que não é realizada pela bucomaxila, é realizada em conjunto com a cirurgia geral. Então, a gente já tem um quadro muito mais grave. Geralmente, o paciente não evolui bem. Então, a gente precisa tratar essa infecção antes disso acontecer. Então, quanto antes a gente conseguir diagnosticar essa infecção e entender a gravidade dela, a gente pode impedir que isso aconteça. Hoje em dia, é mais incomum, mas a gente tem relatos na literatura de que quase 100% dos pacientes que há 30 anos atrás evoluíam para mediastinite morriam. Hoje em dia já não é assim, mas isso está na literatura. Você consegue achar alguns artigos que falam sobre isso, que a mediastinite era óbito, acabou, não tem o que fazer, porque é muito grave. Você está levando pus para o espaço onde está o coração. Então, é muito importante a gente conseguir entender essa infecção e saber a hora de tratar. Aqui eu trouxe para vocês uma ilustração que mostra exatamente como essa infecção desce, né? Ela vem pela face faríngea, face alar, face pré-vertebral, espaço retrofaríngeo, espaço potencial, e aí ela já consegue dar entrada no mediastino. A trombose do seio cavernoso já é o contrário, é quando a infecção sobe para o cérebro. Então, normalmente, dentes superiores tendem a responder mais para trombose do seio cavernoso e dentes inferiores mais para mediastinite. Ele vai subir, a infecção sobe através da veia infraorbitária, veia oftálmica inferior, veia oftálmica comum e plexo venoso pterigóide, chegando até o seio cavernoso. O que é importante? Por que essa infecção sobe com facilidade? Na face, a gente não tem aquelas válvulas nas veias, aquelas que impedem o refluxo sanguíneo. E aí você tem uma facilidade maior de disseminação, porque tudo que está subindo está descendo. Então você consegue fazer com que essa infecção também suba. Eu não lembro se vocês lembram, mas tem mais ou menos uns 10 anos, uma atriz famosa ficou internada por conta de trombose do seio cavernoso, por conta de um siso. Eu não lembro o nome dela, acho que é Renata Banhara, acho que é isso. Foi internada muito grave por conta de uma trombose do seio cavernoso. O seio cavernoso, ele vai ser composto principalmente pelos nervos oculomotor, nervo troclear, oftálmico e abducente. Então, esse paciente, ele vai chegar para você com confusão mental, com queixas oftálmicas, com pupila midriática, a pupila que não responde tanto à mudança de iluminação. Ele pode ter até uma proptose ocular, quando o globo ocular está posicionado um pouquinho mais para fora, porque ele vai estar tomado por trás, né, por secreção. Então, você tem essa alteração do globo ocular dentro da fossa orbitária. E ele, obviamente, se não tiver o tratamento correto, pode vir a óbito. Por que é importante a gente falar de resistência do hospedeiro? Porque
nem sempre o paciente vai evoluir mal, mas pacientes que tenham uma resistência, uma imunidade deprimida, eles podem evoluir mal numa coisa que, teoricamente, um paciente rígido não evoluiria. Então, a gente precisa estar muito ciente de quem é o paciente, do que ele faz, do que ele toma, como ele se cuida, qual é o ambiente que esse paciente está inserido. E a gente recebe muito lá no serviço paciente que está em situação de rua, paciente usuário de drogas. Então, esses pacientes, não adianta você dar uma prescrição e mandar ele para casa quando ele está nessas situações. Você precisa avaliar tudo isso, entendeu? Não é só o preto no branco, muitas coisas para além disso a gente precisa avaliar, tá? O leucograma, ele vai ser um exame, ele é um exame que está dentro do hemograma e ele vai dizer se a gente tem, como estão os leucócitos no sangue. E quando ocorre uma infecção, esses leucócitos eles vão estar alterados. E a leucocitose ela vai ser exatamente a alteração do número total desses leucócitos no sangue. Como eu falei para vocês, o normal é entre 4 e 10.400. E a alteração para cima significa que tem alguma coisa errada, que é infecção. Aqui eu trouxe para vocês uma noção, para vocês terem uma noção de como funciona. A gente chama de desvio à esquerda, que são células mais jovens, mais maduras, e elas falam para a gente sobre uma infecção mais aguda. Então, é uma infecção recente, não é uma infecção que está ali há muito tempo. Se você avaliar o hemograma e for pesquisar, provavelmente os eosinófilos vão estar mais altos, mielócitos, metamielócitos, que são as células mais novas. Os basófilos são as células mais novas. E aí a gente tem um desvio à esquerda. Ela vai falar sobre infecção grave ou aguda e mudança na proporção dos neutrófilos imaturos, ou seja, os neutrófilos mais jovens vão estar mais presentes no hemograma do que os mais maduros, porque a gente tem uma infecção aguda. Então, o corpo está produzindo mais leucócitos para tentar combater essa infecção. Então, a gente tem células jovens, recém-produzidas, para poder tentar combater essa infecção. O uso de antibióticos, no geral, a gente vai fazer a terapia empírica e a escolha do antibiótico ideal ela vai depender do tipo de micro-organismo, da sensibilidade do antibiótico, da baixa toxicidade. Geralmente, em infecções odontogênicas, a gente prefere antibióticos bactericidas e que tenham menor custo para o paciente. Então, se você for fazer uma prescrição de uma medicação para um paciente que está em situação de rua, e aí você entrega para ele uma receita de clavulin 875 miligramas mais de 1 grama, né, que é o Amox 875 mais o clavulin 125. Qual a condição que esse paciente tem de comprar? Ele vai conseguir pegar essa medicação no posto de saúde? Então, o ideal é que a gente trabalhe junto ao que a gente pode oferecer, o que o SUS pode oferecer. Então, é importante pensar dessa forma também. No geral, a gente vai utilizar as penicilinas, tá? Pelo menos no primeiro momento, a gente vai iniciar com as penicilinas, que tem o espectro de ação para cocos gram-negativos, anaeróbicos cocos gram-positivos, anaeróbicos gram-positivos e aeróbicos gram-positivos também, variando em algumas bactérias. E a posologia, geralmente no adulto, 500 miligramas de 8 em 8 horas. Quando for de 875, é importante isso, que eu já vi prescrição de amoxicilina de 875 de 8 em 8 horas. 875 de 12 em 12 horas. E suspensão 5 ml, 500 miligramas para 5 ml, de 8 em 8 horas. A gente também consegue achar amoxicilina de 250 miligramas, então vai depender do peso da criança, de 250 miligramas para 5 ml, depender do peso da criança, e a gente vai fazer o cálculo de 50 miligramas quilo de peso, tá? De 8 em 8 horas. A amoxicilina com clavulanato de potássio para crianças, 400 miligramas mais 57 miligramas por 5 ml, de 8 em 8 horas, essa é a dose máxima. Em adultos, 875 por 125, de 12 em 12 horas. Vou esperar um pouquinho, caso vocês queiram tirar print.
O tratamento, ele vai depender de muitos fatores, como eu já conversei com vocês. Associação de medicações, qual o nível de evolução desse paciente, ele está respondendo bem à penicilina, quanto tempo ele já fez e ainda não teve resposta. Será que não é melhor a gente associar uma penicilina com o metronidazol? Tudo isso vai ser avaliado de acordo com a história desse paciente. A cultura e o antibiograma também pode ser pedido, tá? Para a gente poder, um paciente que está muito resistente, que já fez vários tipos de antibióticos, já está internado há muito tempo, a gente pode solicitar a cultura e o antibiograma. O tratamento, a gente precisa definir se ele vai ser ambulatorial ou se vai ser a nível hospitalar, ou seja, se esse paciente vai ser internado e fazer medicação endovenosa, se ele vai ser drenado no centro cirúrgico, tudo isso precisa ser definido, e principalmente a remoção da causa. Não adianta você falar para o paciente que você vai tratar e ele vai embora bem, se o dente que está causando essa infecção não foi extraído, porque ele vai voltar pior. Então, o ideal é que isso seja feito o quanto antes. Estou na UPA, faça a extração desse dente. Tá aonde você estiver, se você puder fazer a extração desse dente o quanto antes, faça. E medique esse paciente bem para ele poder ir para casa, tá? E a drenagem, quando for o caso de ser realizada em ambiente hospitalar. Quando a gente fala de internação hospitalar, eu trouxe um caso para vocês que, para mim, foi um dos casos mais marcantes da minha vida. Essa paciente é uma paciente de 24 anos que eu atendi no meu R1. E ela chegou para mim assim, dizendo que tinha tirado um siso no ambulatório e não estava melhorando. E aí a gente vai colhendo as informações. Ela já estava fazendo amoxicilina há 10 dias, sem nenhum tipo de evolução, só piora do quadro. Começou a ter febre, porém essa é uma paciente diabética grave, insulino dependente. Apesar dela ter 24 anos, ela é insulino dependente grave. E ela foi evoluindo de forma muito rápida. Eu atendi ela no ambulatório da faculdade, passei o Clavolin, mandei ela para casa. E pedi para voltar, né, no dia seguinte para poder reavaliar ela. E peguei o contato dela, mandei mensagem e ela começou a me mandar as fotos dela em casa. Isso foi no dia 12/7. E aí, no dia 13, eu pedi para ela voltar para o hospital para poder reavaliar ela. Ela falou que não podia ir porque estava dando tiroteio. E aí eu falei que ela não podia, que ela precisava de emergência, que ela não estava melhorando. E aí começa o medo. Eu vou ficar internada? Preciso ir agora, mas seria o que esse inchaço? E aí eu explico para ela o que é. E aí ela me diz, o inchaço está descendo para o pescoço. E eu respondo, esse é o problema. E ela me fala, aí que começam a aparecer as histórias, que ela já tinha ficado internada por conta de diabetes, que ela já tinha ido para o CTI, tinha 6 meses e ficou com 12 dias internada. Tudo isso não foi dito na primeira consulta. Por mais que você aperte o paciente, as coisas vão aparecendo só com o tempo. E aqui, dia 13 à tarde, você consegue ver uma evolução considerável desse quadro. E eu peço para ela ir o mais rápido possível e levar os medicamentos que ela está tomando. A gente vai chegar nela de novo. A gente precisa saber qual o pulso normal para você poder avaliar esse paciente, frequência respiratória e pressão arterial, tá? O pulso ele vai ser de 60 a 100 batimentos por minuto, a frequência respiratória de 14 a 18 batimentos por minuto e a pressão arterial normal, 120 por 80 milímetros de mercúrio. A Ruth, ela estava com a oxigenação em 90, quando ela chegou no hospital, com esse edema e essa drenagem intraoral, que ela drenava tanto intraoral que ela chegava a se engasgar. E a gente já vê aqui um edema considerável em região de pescoço. Aqui eu tracei uma linha média para vocês darem uma olhada. Se vocês observarem, ali tem um buraco aqui. Esse buraco aqui, preto, é a via aérea dela, aqui. E a via aérea está totalmente desviada pela linha média. Se você observar a linha que eu tracei, a via aérea está totalmente deslocada. Quando a gente colocou essa paciente em centro cirúrgico, o anestesista não conseguia entubar ela, de jeito nenhum. Porque ela abria pouquíssimo a boca, então ele não conseguia ter jogo para poder passar o tubo. E quando ele passava, ele não conseguia chegar na via aérea. Essa paciente saturou a 32.
eu vi essa paciente ficar cianótica e o anestesista olhar para mim e falar, não vai dar. Então, assim, a partir desse momento eu entendi o quanto uma infecção odontogênica é grave. Eu estava no meu R1, tinha uma paciente que era muito mais nova que eu entrei na residência com 29 anos, muito mais nova que eu, e que ia morrer ali na minha frente, por conta de uma infecção odontogênica. E aí, sei lá, Deus bateu, a gente já estava chamando a cirurgia geral para fazer uma traqueostomia, uma crico, e o anestesista conseguiu descer o tubo e oxigenar essa paciente. Eu trouxe, tá meio corrido, mas vocês conseguem ver aqui, ó, a via aérea dela, ó, totalmente pro lado esquerdo. E isso aqui tudo à direita é coleção purulenta. Ó, tudo isso aqui. Aqui, ó. E aí, no dia 14/7, isso foi um sábado à noite, eu tava saindo, ia sair para jantar, eu moro perto do fundão, e aí, quando eu peguei a linha amarela, eu olhei o fundão no fundo e falei, vou dar uma passada lá na paciente, já tinha passado nela de manhã, ó, dia 14/7 de manhã, e eu pensei, vou passar lá na paciente para ver como é que ela tá. E ela tava assim à noite. A gente tinha uma glicose de 188, a leuco dela não estava tão alta, estava 12.900, mas a frequência cardíaca em 101 e a frequência respiratória em 18. Aqui a gente já consegue ver um edema considerável, tá, em região de pescoço. Ó, a região eritematosa, endurecida. Essa paciente foi operada no domingo de manhã, a gente conseguiu colocar ela em sala. Ela começou a fazer ceftriaxona 2 gramas endovenosa 2 vezes ao dia pelo CTI. Ela ficou no CTI internada 7 dias com tubo. Já é o segundo dia pós-operatório. Eles têm um edema maior. Os drenos ali da região ativos e drenando secreção. Dia 17, você já consegue ver uma diminuição do edema em região periorbitária. Leuco caindo, frequência respiratória, frequência cardíaca caindo, frequência respiratória também estabilizando. Aqui, já fora do CTI, esse tubinho que está no nariz dela é um tubo de alimentação, porque ela não conseguia, como ela estava com tubo, ela não conseguia se alimentar via oral, então ela começou a utilizar a sonda nasotraqueal. Aqui, já no dia 22, já removemos os drenos, abertura de boca, e ela já no ambulatório, retornando para avaliação. A sensação que eu tenho vendo esse caso de novo é a mesma sensação de desespero, porque assim, a paciente é magra e ela nem aparentava ser magra, de tão edemaciada que ela estava. E aí essa paciente foi encaminhada para a nutrologia do hospital, para fazer o acompanhamento da diabetes, para restabelecer a questão da glicemia dela. Então, tudo isso precisa estar claro para vocês. Aqui já pós-operatório mais tardio. E precisa estar claro para vocês que precisa ser avaliado também, sabe? Não é só porque é um paciente jovem que ele vai se recuperar bem, não necessariamente. Mas abre o olho para os idosos, abre o olho para pacientes sistemicamente comprometidos, faça uma boa avaliação desse paciente, utilize materiais estéreis, a gente tem disponível luva estéreo, material estéreo, não contamina o campo quando for fazer algum tipo de intervenção, porque às vezes uma intervenção que é simples pode evoluir muito mal. Se você não respeitar a biossegurança, se você não souber reconhecer os sinais e sintomas, isso pode ser algo que vai levar esse paciente a óbito. Então, importante, os sinais clínicos principais que vocês têm que observar: trismo, febre, dificuldade de deglutição e dificuldade respiratória. Na tomografia, o desvio de via aérea e o leucograma acima de 14.000 associado a algum dos sintomas anteriores. Ou seja, o paciente que relata um trismo e febre está com leucograma alto e tem um desvio de via aérea interna. Se não for para continuar ali, a buco vai dar alta quando chegar no hospital. Então,
Eu quis trazer esse slide aqui justamente para vocês terem um resumo da aula, os pontos chaves do que foi dito. Essa daqui foi a bibliografia que eu utilizei na aula. Espero que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas de vocês, me coloco à disposição para as demais que possam surgir. E obrigada por estarem aqui hoje, nessa segunda-feira, aprendendo um pouquinho sobre infecção odontogênica. Valeu, Dani. O motivo da gente trazer essas aulas para vocês é principalmente que quando o paciente chega na UMPA, né, ou no pronto-socorro, é importante vocês saberem quais exames vocês vão solicitar, né, para conseguir ver o grau de anormalidade que está a situação desse paciente. E como medicar, eu vejo que tem muita gente com dificuldade de prescrição para esse paciente, ou de conseguir entender, é para internar esse paciente ou não, esse paciente está em caso de internação ou não. A subsecretaria, a gente está fazendo um protocolozinho também para a gente tentar padronizar quais medicações a gente vai usar nos pacientes, então a gente vai disponibilizar isso para vocês, mas o importante é vocês entenderem, tipo, qual o estado de gravidade desse paciente, quando esse paciente precisa ser internado ou não, e principalmente saber prescrever, porque quando você faz uma prescrição ruim para esse paciente acaba tendo que voltar para o serviço, acaba piorando o quadro clínico dele. Então, vários pacientes com justamente esse já fui, estou voltando, já fui, estou voltando, então... Exatamente, o paciente fica pipocando de um lado para o outro sem resolução. Então, depois se a Dani liberar, a gente disponibiliza a aula para vocês verem principalmente ali a parte de prescrição, e a gente também vai preparar um material para a gente deixar nas unidades com, tipo, uma colinha mesmo de quais antibióticos vocês usarem, qual é a prescrição correta, quando internar, quando não internar, tudo direitinho. Queria muito agradecer a participação de vocês, eu sei que é difícil a gente conseguir organizar a agenda, principalmente numa segunda-feira. Queria agradecer a doutora Dani também. Em breve a gente vai divulgar a próxima aula, que, se eu não me engano, vai ser com a doutora Larissa. A gente vai fazer uma aula também sobre imagem odontológica, para vocês conseguirem avaliar a tomografia, tudo direitinho. A gente vai fazer uma aula também sobre a documentação, sobre o protocolo de internação, tudo certinho. Então, a gente vai divulgando a data ao longo do tempo, tá bom? Queria muito agradecer a presença de vocês. Eu me coloco à disposição, no desespero, se precisar, manda mensagem. Dani. A equipe da Buco toda, eles sempre se colocam à disposição. Então, quem está na UMPA, se tiver alguma dúvida, pode acionar as meninas, pode acionar o Gabriel também. Ela passa o telefone, a gente vai conversando e avaliando. Isso, que a gente tem uma equipe de buco, maxilo, disponível para ajudar vocês também que estão nas UMPAs, não só no pronto-socorro, tá bom? Então, quem precisar, é só ir mandando mensagem, pede o contato, se tiver dúvida, pode mandar mensagem para as meninas, que elas estão sempre disponíveis para ajudar vocês aí das UMPAs também. Depois é só fazer um Pix. Nada de Pix, é de graça, gente, a consultoria é de graça. Tá bom? Então, agradeço a participação de vocês e a gente divulga em breve a próxima aula, tá bom? Obrigada, Dani. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.